Olá, sejam bem-vindos ao módulo 6 do MBA Gestão de Operações. Neste módulo nós vamos falar no planeamento a curto prazo, ou mais especificamente iremos abordar a programação das operações. Só para enquadrarmos, os módulos anteriores estivemos a falar no planeamento a longo prazo, onde a ferramenta dominante era o plano mestre de produção ou plano mestre de vendas, designado por MPS, Master Production Schedule. Terminámos recentemente o módulo anterior onde falámos do MRP, estivemos a falar de planeamento a médio prazo, enquanto que o MPS faz a gestão de produto final, ou seja, procura independente, o MRP faz a gestão da procura dependente, estamos a falar de planeamento a médio prazo, ou seja, o MRP pega no produto final, faz a sua explosão de acordo com a lista de materiais e gera cada um dos materiais, portanto, identifica o material certo no momento certo. Vimos também nos dois casos anteriores que os planos de materiais, quer seja MRP ou MPS, são validados por ferramentas da qualidade. O primeiro, o MRP, pelo CRP e o MPS pelo RCCP. Quando nós estamos aqui a falar no planeamento a curto prazo ou na programação, torna-se já muito difícil fazer a separação entre estes dois conceitos, ou seja, o planeamento da carga e o planeamento da capacidade. Né? E porquê? Porque estamos muito próximos à data de entrega. Estamos a falar provavelmente de hoje, início do turno, para no final do turno termos que entregar esta ou aquela encomenda. Portanto, digamos, não há aqui espaço para fazer esta distinção, o que é planear capacidade e o que é planear a carga. Portanto, no controle da produção, essa distinção não é tão fácil quanto isso. Também é importante distinguir o que é planear e o que é programar. O planeamento deve considerar situações que acontecem no dia a dia na organização, como avarias, como falhas, problemas de qualidade assim por diante, né? E a programação tem que lidar com elas. Né? Portanto, seria uma falha do planeamento ignorar as avarias do equipamento, né? Porque elas acontecem, como outros problemas acontecem, mas depois nós não sabemos em que dia e em que hora e em que momento vão acontecer, e quem tem que lidar com isso é a programação. O que é que eu quero dizer com isto? Se o trabalho de planeamento a médio e longo prazo não for bem feito, ou seja, se nós não resolvermos os problemas de falta de capacidade ou excesso de carga ou outra situação qualquer, se nós não resolvermos isso no planeamento a médio e longo prazo, esses problemas, quando caírem, digamos, nas mãos da programação, poderão ser problemas, digamos, insolúveis, porque já devíamos ter tomado a decisão de subcontratar, já devíamos ter tomado a decisão de fazer mais cedo, não hoje, digamos, sob pressão, mas provavelmente há uma semana atrás ou um mês atrás. Portanto, insisto nesta questão, quanto melhor for feito o planeamento, mais facilitada é a vida da programação. Porque esta área da programação é uma área muito complexa. Uma boa parte dos sistemas de informação não consegue entrar neste domínio devido à dificuldade em fazer a modelação destes sistemas. Ok, portanto, este modo portanto, tem como fim abordarmos a questão da programação. E é feita, digamos, a apresentação do módulo. Além de programação, também é frequente utilizar-se o termo Shop Floor Control. Shop Floor é o local onde o trabalho é feito, ou Gemba, como também costuma utilizar o termo em japonês. Portanto, Shop Floor Control, programação ou planeamento a curto prazo tendem a ser designações para este módulo. Nós aqui estamos a falar de coisas concretas, portanto já não estamos a trabalhar com previsões, é uma encomenda concreta para o cliente em específico, encomenda essa que pode ter mais do que um produto, ou pode ser uma encomenda por produto, ou podemos estar a falar de vários produtos a passarem por várias máquinas em simultâneo, ou seja, cujo as rotas de fabrico se interligam e se sobrepõem. Portanto, estamos a falar de uma situação muito propensa, digamos, a situações complexas, como avaria, como atrasos, como falhas, como erros. Tudo acontece e tudo cai, digamos, no shop floor. Portanto, daí tornar esta área muito complexa. Nesta primeira lição é feito o enquadramento ou planeamento a curto prazo. Portanto, já fui aqui falando de alguns pontos que é importante terem atenção. E sublinho essa ideia que está em baixo. O Shop Floor Control, SFC, é um desafio permanente e apaixonante.
Porque digamos, as coisas estão constantemente a acontecer, é também extremamente desgastante. Ao contrário do que é planeamento, digamos, é um mundo mais protegido. E aqui estamos a ser confrontados com as coisas a acontecer em tempo real. Ok, está aqui um bocado de detalhe das principais tarefas que acontecem ao nível do Shop Floor Control, como o carregamento, o sequenciamento, o despache, né? A execução das encomendas propriamente ditas, o acompanhamento, monitorização e controlo, né? E a necessidade de atuar para corrigir desvios, para dar resposta a uma encomenda de última hora, para alterações, né? E também a necessidade de reportar a funções como o departamento comercial, função financeira, né? E também dar feedback ao nosso cliente. Portanto, podemos ser contactados para saber em que fase é que está a sua encomenda ou eventualmente para fazer alterações nas encomendas. Portanto, neste domínio caem muitas funções, sendo todas elas muito dinâmicas. Ok, aqui está o enquadramento da função. Como há bocado eu disse, vem no seguimento do MRP. Tínhamos dito no módulo anterior que do MRP saem ordens de compra e ordens de fabrico. Portanto, o que nós estamos a falar aqui são as ordens que vão para a fábrica. As ordens de fabrico. Porque as ordens de compra seguiram outro percurso, foram para o ramo da logística. Só para recordar, o Shop Floor Control ou programação acontece após o CRP ser executado. Foi tema do módulo anterior. E aqui estão, digamos, as principais atividades associadas à programação ou ao Shop Floor Control. As principais funções: o carregamento, sequenciamento, monitorização e controle. Falta-me aqui a componente de feedback. O que é que há tão especial com o Shop Floor ou com o Gemba, como ao bocado eu utilizei. E paro aqui nesta imagem porque é de alguma forma representativa do que é a vida a gerir, o dia a dia da empresa. Agora, a programação não acontece só em empresas industriais. A programação acontece, por exemplo, quem faz a gestão de um restaurante, quem faz a gestão de um hospital, né? Ou seja, gerir o dia a dia. Né? Em que é muito provável, por exemplo, que o plano que tenhamos feito ou o programa que tenhamos feito para o nosto turno, imagina que começámos o turno às 8 da manhã, é muito provável, por exemplo, que às 10 ou às 11 este plano esteja completamente destruído. Né? Como está aí a acontecer. Ou porque os dados estão incorretos, ou porque há avarias, ou porque o pessoal está constipado, ou porque há problemas de qualidade, ou porque há encomendas de última hora. De facto, quando olha, está completamente destruído. E é preciso ter, digamos, uma enorme capacidade de reação e ter muitas soluções na manga para dar resposta. Para simplesmente não cairmos em situações caóticas, de não saber o que fazer e andarmos aqui completamente aos empurrões. Esse é o grande desafio da programação. Portanto, não estamos a falar, digamos, de um ambiente estável e protegido, como encontramos ao nível do MPS ou do nível do MRP, ou seja, não estamos em contacto com a fábrica, não, aqui estão as coisas a acontecer em simultâneo. Okay. A caracterização do Shop Floor Control, da atividade de programação, as suas características. Está aqui um aspecto importante, porque, como eu vos disse, como não há muito apoio de sistemas informáticos, porque é difícil fazer a modelação, é difícil criar um modelo, como a gente fez para o MRP, muitos consideram isto de facto como uma arte negra. O que quer dizer com isto? Ou seja, eu perante uma falha de máquina, simultaneamente perante uma encomenda urgente, perante uma alteração, perante o meu funcionário que ficou doente, eu tenho que tomar uma decisão. A decisão que eu tomar não será necessariamente igual à decisão que qualquer um de vocês, perante os mesmos factos, tomariam. E depois torna-se difícil para mim explicar porque é que eu tomei esta decisão e vocês tomaram outra. Porque depende muito da sensibilidade, depende muito da experiência que temos. Ou seja, não é fácil pôr isto como se fosse um modelo sequencial, ou quase pôr isto sob a forma de um fluxograma. Tanto daí muitos considerarem esta como uma arte negra, tanto de muita magia e de muitas decisões tomadas com base no feeling, porque a pressão é grande. Portanto, não tenho de hoje para amanhã para decidir. Não, tem que ser exatamente neste momento, com a informação que eu tenho disponível, tomá-la. Estão aqui os componentes.
Se o CRP era difícil, Shop Flow Control é muito mais difícil, muito mais complexo. E aqui mais se nota a falta de ferramentas auxiliares que me ajudem a tomar decisões. Ok, aqui temos uma classificação. Nós podemos encontrar sistemas tipicamente baseados no planeamento, como podemos encontrar sistemas baseados na programação. Por exemplo, há bocado eu falei no exemplo de um restaurante. Um restaurante terá que fazer muito mais programação do que planeamento. E porquê? Porque está muito próximo do cliente final. Já está próximo mesmo do cliente final. As pessoas que entram pela porta são clientes finais. Não encomendaram com mês de antecedência este ou aquele jantar. Ou mesmo que o tivessem encomendado, não definiram com antecedência se vão pedir meia dose ou uma dose, ou que prato, ou que bebida. Portanto, é naquele momento que eu tenho que dar resposta, perante a emenda que eu tenho, obviamente, perante, digamos, o apetite da pessoa ou das pessoas que ela traz acompanhado. Portanto, ali é essencialmente de programação. Se nós andarmos na cadeia de fornecimento e deixarmos o cliente final e começarmos a caminhar para montante, aí vamos encontrar sistemas mais orientados ao planeamento, ou seja, de alguma forma mais protegidos. Não quer dizer que eles não façam programação. Fazem, mas não têm tanto peso a programação como tem, por exemplo, no caso de um restaurante, de uma empresa que, sei lá, uma empresa de fotocópias, por exemplo. Portanto, todos esse tipo de negócios com o cliente mesmo ali à porta, eles essencialmente fazem programação. E também insisto, mesmo fazendo muita programação, será que não fazem planeamento? É óbvio que fazem. Fazem planeamento de férias, por exemplo. Isso tem que o fazer, obviamente. Mas, digamos, o planeamento não tem tanto peso. Portanto, aqui características que são os sistemas orientados ao planeamento e que são os sistemas orientados à programação. Este conceito já foi abordado antes. Aqui é importante outra vez referi-lo. Como eu vos disse há bocadinho, não fazemos distinção do que é planear carga, o que é planear capacidade. Ou seja, até ao MRP, o que a gente fazia? Planeava primeiro os materiais ou as encomendas e depois aqui íamos validar os planos. Aqui não há espaço para isso. Aqui estamos a falar de coisas em simultâneo. O efeito bullwhip, que iremos abordar depois com detalhe na programação, no módulo 8, quando falamos da logística. Portanto, fica aqui para fazer a leitura. Depois eu vos explicarei isto. Aspectos importantes para que a vida corra melhor ao nível da programação, de Shop Flow Control. E depois, que respostas temos nós para gerir melhor, digamos, o Shop Flow Control? 3 questões para desenvolver. Então, quais é que são as soluções que nós temos? E para perceberem quanto complexo ou quanto complexa é a vida na programação, está aqui um exemplo simples. Programar, por exemplo, uma só máquina, e não há nenhuma empresa que só tenha uma só máquina. Se tivermos que programar 4 trabalhos, ou seja, 4 encomendas, quantas possíveis sequências de fabrico é possível identificar? Se tivermos 4 trabalhos, é 4 fatorial, ou seja, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se tivermos 10, é 10 fatorial. Imaginem quanto é que isto nos torna. Então, se tivermos 2 máquinas, é este número fatorial ao quadrado. E se tivermos n máquinas, então aí torna-se caótico. Ou seja, estes desafios normalmente são designados como NP-hard. O que é um NP-hard? É um problema que se sabe que tem solução, porque tem. Agora, encontrá-lo em tempo útil é que isto não vai ser possível. Portanto, imaginem vocês, às 8 da manhã, terem que programar as vossas máquinas todas. Saber que têm, por exemplo, imaginem 20 máquinas e têm aqui 4 encomendas para fazer. Portanto, seria 4 fatorial levantado a 20. Ou seja, dava esse número brutal de hipóteses. Já está aqui um exemplo. 8 trabalhos a processar em 3 máquinas. É 6.55 vezes 10 levantado a 13. Nunca ninguém de manhã tem hipótese de encontrar neste número tão grande a melhor sequência. Nem nenhum software faz isto. Então o que é que o pessoal faz? Começa logo. Ou seja, o seu feeling diz, olha, começa por esta encomenda porque vai sair amanhã, porque este cliente é mais importante, porque até podemos juntar esta encomenda que vai no mesmo carro, porque vão todas ali para Braga ou vão todas ali para Aveiro. Portanto,
não vamos estar preocupados em analisar as possíveis hipóteses, queremos sim é tomar uma decisão e começar a trabalhar. Portanto, aí a tal associação à arte negra, que há bocado eu falava ali atrás. Portanto, torna-se impossível analisá-las todas. Não quer dizer que não seja. Agora, ia acontecer o seguinte, que era, passava o turno, passavam as 8 horas e nós, esta é a melhor solução. Só que as tantas eram 5 da tarde e era tarde demais. Portanto, nós temos que tomar a decisão logo na hora. Então temos que arranjar formas simples para dar resposta a isto. Às vezes simples demais, porque, digamos, não dão a resposta que nós gostaríamos de ter. Portanto, fica aqui também alguns critérios para identificarem. Então o que é que nós temos aí? A lista é grande, mas ao mesmo tempo também de alguma forma cria alguma desilusão, porque não temos uma solução completa para. Está-me a chamar a atenção a 12ª. A simulação é hoje uma alternativa interessante. Disse-vos no módulo anterior que não tem aqui inteligência, não tem aqui conhecimento associado, porque nós, no fundo, vamos fazer é criar cenários e vamos testá-los. Depois daí, tentar inferir alguma coisa. Mas temos uma oferta significativa. Não temos nenhuma, digamos, interessante. Os matemáticos e o pessoal académico na área de investigação adora este mundo, porque, de facto, dá-lhes pano para mangas, está bem? Normalmente o que sai em termos de resultados é que fica muito aquém, porque normalmente baseia-se num modelo muito específico, num cenário muito específico e depois tentar daí generalizar torna as coisas mais complexas. Depois eu falarei nesses modelos com mais algum detalhe. E há aí propostas interessantes no futuro. Ok. Para fazer o acompanhamento temos o famoso gráfico de Gantt, os quadros de planeamento e outros. Está aí feita uma referência a este link. Isso é um software que vocês podem descarregar. Portanto, é um software gratuito, não tem as potencialidades que tem o Microsoft Project, mas o Microsoft Project provavelmente custará à volta de 500, 600 euros. Este é gratuito e já dá para fazer muita coisa com ele. E é interessante. Aqui o exemplo de um gráfico de Gantt, para acompanharmos a execução das ordens, estão atrasadas, não estão atrasadas. E também daí podemos tomar decisões para eventualmente recuperar o backlog. Outra técnica que é o control input-output. O Kanban é outra técnica para controlar o fluxo. Portanto, é uma das técnicas que estava para trás. Ele fazia parte daquela lista de 14. Aqui uma outra comparação. O nivelamento ou enjunca, que é também outra técnica para de alguma forma protegermos a nossa fábrica de oscilações. Portanto, vamos procurar nivelar ao máximo. Desculpem. A própria teoria dos constrangimentos, tema de um próximo módulo, através da sincronização, e o conceito drummer, buffer, rope, o tambor, o pulmão e a corda. Depois iremos abordar com mais atenção no módulo seguinte. E aqui apresento-vos o procedimento de programação de acordo com a TOC. Fica aqui um desafio para pensar, para lhes dar cabo na cabeça, porque de facto vai puxar um bocadinho e é interessante. Outra, isto aqui já é uma vertente mais na área de sistemas de informação, que é os sistemas APS. A própria SAP tem o seu sistema APS que designa por APO. E depois algumas métricas para avaliarmos o desempenho e a qualidade dos nossos programas. Como é que a gente pode simplificar o trabalho de Shop Floor Control, para que de facto não caia tudo lá? Aqui é o efeito de bola de neve, tipicamente, ou seja, um problema que nós não detectamos ou não resolvemos a nível do plano mestre de produção e o deixamos passar para o MRP e do MRP deixamos cair na fábrica, portanto ele vai crescendo, depois quando cai na fábrica pode ser completamente incontornável. Alguns requisitos para que as coisas funcionem melhor. Portanto, deixo aqui para ler. E aqui falo-vos das regras heurísticas para a programação. São regras interessantes, têm uma má notícia que é
limitam-se normalmente ao caso de uma só máquina, e há bocado vimos que não há nenhuma empresa com uma só máquina. Há uma ou outra que pode ir até às duas máquinas, mas mais uma vez vai ser difícil que vocês encontrem uma fábrica que só tenha duas máquinas ou que só tenha dois processos. Fica por interesse, também para percebermos que há de facto regras interessantes que isoladamente podemos utilizar para programar uma secção, um processo, mas não o todo. Okay. Regras heurísticas são regras de senso comum, que é o que significa isso. Ok. Fica aqui para identificar. Eu não as tenho todas. Existem cerca de 2 dezenas de regras. Digamos, só isso seria tema para passarmos aqui muitas horas a falarmos sobre elas. Eu deixo aqui, digamos, as mais populares. Portanto, dessas 2 dezenas, deixo aqui cerca de 7 a 8 regras. E depois a sua aplicação. Portanto, espero que percebam como é que elas são postas em prática. Umas estáticas, outras dinâmicas. Esta, a regra do rácio crítico, é uma regra dinâmica. Que está a olhar para o relógio. Portanto, já passaram 21 minutos deste filme. Estes 20 minutos pode ter feito com que uma encomenda que antes não estava atrasada agora já esteja. Porque passaram 20 minutos e nem sequer lhe tocamos. Portanto, é uma regra dinâmica nesse sentido. O procedimento de Moore, que faz a combinação de 2 regras. Fica aqui a sua explicação. E depois um quadro comparativo. Portanto, não temos uma regra que seja ótima em tudo. Temos de saber, depois, de acordo com o que é que pretendemos maximizar, se é o tempo de fluxo, se é ordens atrasadas, se é o atraso máximo. Portanto, vamos ter que ir ao menu e escolher a que melhor se adapta. Aqui há algumas orientações. E, como eu tinha dito, as regras que eu mostrei até ali são só para o caso mais simples. Temos aqui a regra de Johnson, que dá para o caso de 2 máquinas, e tem um caso especial para 3 máquinas. E ficamos por aqui, não temos mais regras. Temos que ir a outras soluções. Aqui é feita a explicação de como é que ela funciona. Que é uma regra interessante. E temos aqui o tal caso especial que é para 3 máquinas. Mas tem condições, ou seja, não funciona em todas as situações. E a condição é que o tempo da segunda máquina, neste caso C2, seja inferior a qualquer um dos dois. Se olharem para este quadro, conseguem ver, por exemplo, na encomenda B, na encomenda C, qualquer uma delas, o tempo da operação 2, C2, é sempre menor que qualquer um dos outros dois. Caso contrário, essa regra não funcionaria. O gráfico de Gantt para fazermos o acompanhamento. O ficheiro Excel tem lá, digamos, esta informação. Tudo isto foi feito lá no Excel. E um trabalho prático que vos deixo aqui. E chegamos depois aqui ao final. Muito obrigado pela atenção e votos de um bom trabalho.